Bora, crianças. Podem mandar dúvidas. Alguém quer participar da chamada? Quem é o intruso? Vamos lá, permite todos. Márcia. Bom, estamos aqui para tirar dúvidas, para vocês fazerem perguntas. Vamos lá. Eu tô aqui procurando as minhas perguntas que eu peguei e eu anotei. Minha bateria tá acabando. Como assim? Ai, gente, olha, eu vou te falar. Eu preciso trocar de vida. Peraí, deixa eu só colocar isso aqui pra... Vou tirar esse e colocar este. Aqui. Peraí que agora... Pronto, tá carregando. Vamos lá, crianças. Eu quero saber, já tem vários meses, aliás, já tem mais de ano já que nós estamos nessa ladainha aí. Eu agora, finalmente, eu consegui zerar a questão do demônio lá. E agora a gente começa efetivamente com as aulas. Na verdade, as aulas, a parte mais operacional de vocês começou com essa história das areias, né? Cris, você comentou sobre Astaroth ter entrado no jogo. Explica sobre ele, vou explicar. Permitir, emitir. Então, na verdade, toda essa penúria, essa dificuldade da gente começar efetivamente as aulas foi porque eu estava montando um demônio, na verdade 2, né? Mais um especificamente, que a pessoa largou o demônio bem no meio do caminho. Só que assim, quando você aciona esse tipo de energia, você pode até permitir. Quando você aciona esse tipo de energia, você pode até, em algum momento da sua vida, desistir dessa energia. Mas ela nunca vai deixar de influenciar a sua vida. Por quê? Porque só deixa de influenciar a sua vida se não for algo seu. Por exemplo, vamos pegar um exemplo mais comum. Você foi lá e montou uma pombagira, mas a pombagira na realidade não é sua. A pombagira é coletiva. Sei lá, você montou uma Maria Padilha, você montou uma Sete Saia, você montou uma Dama da Noite, mas ela não é sua, né? Aquelas pombagiras que você fica lá pra toda hora ter que matar, toda hora ter que fazer alguma coisa, tal. Quando você para de fazer as coisas, aquela energia simplesmente se esvai e vai embora. Ela não fica mais ali. Existe isso. Se você desperta um demônio, depois você não alimenta esse demônio, você não faz mais nada para esse demônio, chega uma hora que ele perde a energia totalmente e ele se esvai. É diferente de quando você tem essa energia com você e você começa a trabalhar essa energia junto de você, porque essa energia, se ela nasceu com você, ela vai morrer com você. O que vai acontecer é que, à medida que você não for trabalhando essa energia, ela vai se tornar uma energia estagnada. Dependendo da energia, ela pode acabar atrapalhando um pouco a sua vida. Mas, de maneira geral, ela não traz nenhum tipo de prejuízo. Mas traz prejuízo para quem foi lá chamar ela. No caso, eu. Então, por exemplo, esse demônio que foi largado à deriva, ele simplesmente paralisou o espaço. Parou. Só Deus sabe como eu sobrevivi até agora. Então, agora eu acredito que as coisas começam a entrar no eixo, as coisas começam a caminhar, porque, pelo menos essa última vez que eu fui na praia, a energia falou, olha, estamos aqui indo embora. Eu falei, vá com a deusa e não voltem mais. Entendeu? Trabalhar com essas energias é trabalhar com a parte mais lógica que vocês têm dentro de vocês. Vocês imaginam que
quanto mais vocês mexerem com essa energia, mais, eu não vou dizer insensíveis, mas eu vou dizer que mais frios vocês vão se tornar. Não é qualquer coisa que vai, não é qualquer coisa que vai abalar vocês. Não é qualquer coisa que vai. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, peraí. Não é qualquer coisa que vai abalar vocês. Não é qualquer coisa que vai fazer vocês chorar. E mesmo que façam vocês chorarem, não é qualquer coisa que vai tirar vocês do eixo. Por quê? Porque quando a gente trabalha no nível 1, os demônios, né? E aí a gente trabalha os demônios. Desculpa, no nível 1, que a gente trabalha os anjos. A gente trabalha os anjos com os anjos mostrando, olha, ali na sua parte amorosa tem uma ferida, tá? Então vamos pegar uma coisa que é mais comum. Ó, na sua parte amorosa tem um problema porque você passou por um abuso, tá? É isso. Nessa segunda parte, você vai rever coisas desse abuso. Por quê? Porque se uma pessoa... Peraí, preciso deixar isso aqui carregando. Porque se uma pessoa for atacar vocês, ela vai fazer o quê? A energia vai atrás daquilo que para vocês é complicado de lidar. Então, se é complicado de lidar com o abuso, se isso é uma coisa que ainda fere, se isso é uma coisa que ainda mexe com o emocional de vocês, se isso é uma coisa que ainda deixa vocês instável, é por onde a magia, o feitiço entra. Deu para entender? É por lá que vai entrar. Então, o que me fere? O que me fere é minha filha. O que me fere é meu gato. Então, você pode ter certeza que é ali que vai pegar a parte negativa da espiritualidade. Aquilo que tiver de negativo é por lá que vai entrar. Qual que é a vantagem de você conseguir mexer com o caído de uma forma mais equilibrada? A questão de você, muitas vezes, quando você vai fazer um negócio, quando você tem um problema de família para resolver, quando você precisa de uma questão profissional e precisa que essa questão emocional se vire a seu favor, quando você precisa dizer não, às vezes, para pessoas queridas e você, às vezes, é induzido a não dizer não por causa das pessoas que estão à volta. Aprende, vai mostrar para vocês que, por exemplo, a questão da morte, vamos pegar com uma questão mais delicada, pessoas doentes, você já não vai ter mais a mesma comoção, você já não vai ter mais a mesma visão de muitas vezes, por exemplo, a pessoa está ali pedindo cura, pedindo isso, pedindo aquilo, vocês não vão mais ter aquela piedade coletiva. Por quê? Porque vocês já vão entender um outro lado da questão. Vocês vão começar a perceber que em determinados momentos vocês vão acabar usando o pentagrama para tentar ajudar a pessoa a partir num desencarne mais calmo, mais tranquilo. Então, toda essa visão que muitas pessoas consideram como algo muito humano e muito que fala assim, isso é que é mãe, isso é que é irmã, isso é que é uma pessoa boa. Vocês vão perceber que para vocês, isso daí, vocês estão cagando e andando. Porque a visão de vocês é outra, completamente diferente. E quem tá nesse comando, que é Gabriel e é Uriel, são dois arcanjos que mexem com duas pontas que falam sobre prosperidade, falam sobre ancestralidade e falam sobre realmente o que você quer. O que você quer e o verbo calar. São dois verbos que estão aqui muito, muito presentes nesse grupo. E quando a gente fala do verbo calar, eu falo que eu não vou entrar em discussões à toa, que eu não vou desperdiçar o meu verbo, que eu vou observar muito bem o que eu falo e com quem eu falo, que eu vou entender que, por mais que eu tenha conhecimento, as outras pessoas não são obrigadas a ter conhecimento. Eu vou entender que, quando eu sei o que eu quero, não tem pai, não tem mãe, não tem filho, não tem tio, não tem nada que me remova daquela minha vontade, daquele meu querer verdadeiro. Eu vou entender que o que a água leva, a água não traz nunca mais.
Eu vou entender que deixar fluir é muitas vezes você se machucar, sim, mas você nunca vai deixar de andar, você não vai ficar parado, você não vai ficar esperando a espiritualidade fazer, você não vai ficar esperando as coisas acontecer, você vai estar sempre em constante movimento para que as coisas ocorram. Você vai entender que não é o fogo do calor da raiva que vai fazer você vencer uma briga, mas é o fogo interno de uma sabedoria, de um entendimento que vai fazer com que você simplesmente passe por muitas coisas literalmente ignorando. Porque você ter paz vai valer muito mais a pena do que você ter razão. Deu para entender? Dúvidas? Deixa eu ver aqui. Cris, Oi. eu fiz algumas dúvidas aqui, mas achei ela tão besta. Realmente eu confundi no começo. Eu estava confundindo muito a questão dos caídos com Ebel Orum. Com a questão dos contratos que você tem, que vão ser firmados, com a questão daquelas entidades que, aqueles sonhos, premonições que você fala que vai dar certo e realmente não dão, essas sabotagens que existem no Ebel Orum, que são espirituais, né? Às vezes eu quero alguma coisa, as coisas vêm, só que vem através de outra pessoa, nunca vem na minha mão. Eu entendi que tu falou hoje, é questão de agradecer, porque você tem o acesso, né? E aí eu realmente confundi muito com Ebel Orum. Não tem nada a ver com Ebel Orum. Ebel Orum é uma sociedade. Não entra aí. Não entra. Ou entra. Opa, peraí, caiu meu celular. Ebel Orum é uma sociedade, né? E ele tem a forma de você acionar Ebel Orum, a forma como você tem o culto a Ebel Orum, não tem nada a ver com o culto aos demônios. Porque na verdade, o demônio em si, ele não é um culto. O demônio em si, ele nasce de uma ordem. Ele diz que para você adquirir as coisas, você precisa de disciplina. Um demônio é um disciplinador. Ele é um executor da disciplina. O arcanjo, ele fala qual é a disciplina que você tem que estudar. O demônio, ele executa a disciplina. Entendeu? Então, por exemplo, quando você fala para mim, porque eu quero que uma coisa dê certo, mas uma coisa não tá. Eu quero que uma coisa dê certo e uma coisa não tá dando certo. A primeira coisa que um demônio vai olhar é se você realmente tá fazendo aquilo que você realmente quer, ou se você tá só enrolando. A segunda coisa, ele vai olhar se você realmente está cuidando da sua vida ou se você está cuidando da vida de outras pessoas. Aí não importa quem sejam essas pessoas, se são parentes, se são amigos, se é relacionamento, porque a prioridade na vida é primeiro você. Você tem que perceber a questão do demônio como a gente percebe a questão de um voo. Dentro de um voo, cada um afivela o seu cinto. E dentro de um voo, numa emergência, máscaras cairão e você primeiro coloca em você. Depois você vai colocar no outro. Então, quando a gente está falando sobre demônio, eu estou falando que primeiro eu me priorizo, antes de priorizar o outro. E quando eu falo me priorizo, eu estou falando sobre energia. Não estou falando que eu vou deixar de ajudar outra pessoa, eu não estou falando que eu vou deixar de acolher outra pessoa, mas eu estou falando que primeiro eu tenho que olhar para mim antes de olhar para o outro. Primeiro eu tenho que me conhecer para depois eu buscar saber quais os tipos de ligações e por que aquilo não está dando certo. Porque às vezes aquilo não está dando certo porque na realidade não é um desejo real seu. Você só está reproduzindo o desejo de alguém. Às vezes de um pai, de uma mãe, às vezes até mesmo às vezes um desejo, por exemplo, de vingança. Ou de, por exemplo, eu vou mostrar para o meu pai e para minha mãe que eu sou uma pessoa que posso vencer. Eu sou uma pessoa que eu vou conseguir. Eu sou uma pessoa que eu vou ter algo melhor. Ou quando eu aceito, por exemplo, que pai, ou que mãe, ou que irmão, ou que marido, ou que mulher, não importa quem seja ao meu lado, me esmague, me diminua, e impeça que eu caminhe. Ou eu não deixo de caminhar porque eu não acredito que eu vou conseguir bancar a minha própria existência.
Então o demônio vai testar você naquilo que realmente você quer. E vai mostrar para você que, às vezes, o maior inimigo que impede você de crescer está dormindo do seu lado. Está debaixo do seu teto. E cabe a você saber cortar isso. Às vezes, não é um cortar que eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha frente, eu nunca mais vou falar com essa pessoa, não é isso. Mas eu preciso saber cortar energeticamente o laço para que esse tipo de situação não me atrapalhe. Dá para entender ou não? Vocês estão conseguindo? Sim. Vocês estão conseguindo compreender? Então, por exemplo, vamos pegar coisas comuns que é marido, pai e mãe. Ou filho, né? Ou se você é mãe, tem um filho, por exemplo. Então vamos pegar esse exemplo que é mais comum. Se eu tenho um filho, que esse filho, dentro de mim, eu sei que eu fiz o melhor para esse filho. Só que eu tenho que compreender que este filho, ele é um espírito que veio através de mim, mas esse espírito, ele tem vida própria. Ele vai chegar um momento, depois do momento que ele deixa de ser uma alface, ele vai ser um espírito que ele vai andar, ele vai falar, ele vai ter suas próprias vontades, seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, ele tem sua própria personalidade, e não tem o que eu faça que vá fazer ele mudar, ele ser quem ele é. Ele pode, por afinidade, ser um espírito que é mais meu amigo, que me escuta mais, que me obedece mais, que esteja mais ligado a mim, mas não existe uma obrigação, porque são dois seres diferentes. Existem filhos que querem acabar com os pais, mas existem pais que querem acabar com os filhos. E eu preciso saber entender a minha hora de me retirar. Eu preciso saber compreender o momento. Então, se eu for passar isso, se eu for dar um exemplo, por exemplo, da minha própria vida, por exemplo, tipo, meu pai, enquanto ele estava vivo, ele era uma pessoa extremamente negativa. E isso deixou reflexos na minha vida, que eu preciso limpar até hoje esses reflexos da minha vida que ele deixa. Então, se eu tivesse optado por ficar morando junto com meus pais, principalmente com meu pai, há alguns anos atrás, sabe quando eu teria meu espaço? Nunca. Sabe quando eu daria andamento nas minhas coisas? Escreveria livro, viajaria para fora, poderia ter a minha própria história? Nunca. Eu estaria lá ainda, tentando juntar dinheiro, tentando me ajeitar para poder sair. Todas as vezes que eu tentei juntar dinheiro para poder sair, todas as vezes que eu tentei juntar dinheiro para fazer alguma coisa, aconteceu alguma coisa, dava errado. Só deu certo no dia que eu falei assim: dane-se. Eu saí de casa com um colchão de solteiro, sabe esses baú que vocês colocam coisas dentro? Esse banqueta que é baú, que vende normalmente em estrada, loja de R$1, vende umas banquetas, que você coloca as coisas dentro. Uma banqueta daquela e eu tava no espaço, então aquela banqueta no dia a dia servia como banco e eu tinha 3 banquetas. Uma era a minha roupa, uma era sapato, outra era roupa de cama. Era isso. E um colchão. Era isso. Não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha micro-ondas, não tinha nada, nada. Era o colchão e aquelas três cestos lá que era o que dava para comprar na época, não tinha mais nada, né? E o aluguel que desse para me pagar. Era isso. Então, após aquilo, passa-se dificuldade? Passa-se dificuldade. Mas hoje, se eu olhar a estrutura que eu tenho e olhar a estrutura de onde eu vi, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse sido impulsionada por essa energia interior para realmente buscar aquilo que era a minha liberdade, eu não teria feito nada. Então, essa energia, ela coloca você dentro de um nível de consciência aonde você vai compreender que algumas coisas você nunca vai alcançar na vida se realmente você não for atrás. Deu para entender? Deu para entender, gente? Deu.